Olá, queridos, bom dia, gente querida, bom dia Curitiba, bom dia Paraná, bom dia Brasil, bom dia para todo mundo que está ligadinho com a gente nesta manhã especial de segunda-feira, hoje dia 7 de setembro de 2020. Você que está em casa, no feriado nacional, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe a sua cidade, que Deus abençoe o seu bairro, a sua casa, a sua vizinhança. Agindo Deus, quem impedirá, iniciando mais uma semana de fé e milagres. Lembrando, milagres acontecem com fé. A fé em Deus, a fé em Jesus, o autor da fé, aquele que vive eternamente, e Ele está conosco, e esta manhã é muito especial. Daqui a pouquinho trarei uma palavra para abençoar você, uma palavra de direção, uma palavra de orientação, e vai bastar você apenas ouvir e colocar em prática, tá certo? Se você deseja participar da nossa programação, Agindo Deus, quem impedirá, nesta manhã especial, você pode fazer o seu pedido de oração, né? Confirmar a sua audiência ou contar a sua bênção. De preferência, se você puder escrever, é melhor. Caso contrário, em áudio também está valendo. Apenas não vai dar para colocar o seu áudio no ar, né? A gente tem que ouvir primeiro. Tá certo? Mas o nosso WhatsApp é o 996155162. 996155162. Repetindo para você que é novato, estamos aqui já praticamente há quase 16 anos, né? Há quase 16 anos aqui neste horário aqui, pela Marumbi de Curitiba, Marumbi AM 730, né? 996155162, código de área 41. Você pede oração, confirma a sua bênção ou conta o seu depoimento, aquilo que Jesus já fez, e você pode compartilhar com a gente. Agindo Deus, quem impedirá, também estamos aí nas redes sociais. Agindo Deus, quem impedirá, no Instagram, ok? Se você tem um Instagram, segue lá, Agindo Deus, quem impedirá, no Instagram. Também Agindo Deus, quem impedirá, no Facebook. Só que o Facebook, para você não entrar na página falsa, na errada, né? Entra na verdadeira, na oficial. Então lá no Facebook você escreve Agindo Oficial. Agindo Oficial, aí vai sair a marca Agindo Deus, quem impedirá oficial, aí você pode seguir, e geralmente às quartas-feiras, permitindo Deus, das 8 às 9 da noite, às quartas-feiras, geralmente nós realizamos uma live na nossa página do Facebook, tá entendendo? Então é muito importante aí você que gosta de caminhar também com a gente pelas redes sociais, às quartas-feiras, das 8 às 9 da noite, nós temos a nossa live, ali a gente ministra uma palavra de fé também, e ora por vocês, com vocês, e tem sido assim muito interessante esta live, tá bom? E por último, também temos Agindo Deus, quem impedirá. Nós estamos também no canal no YouTube, Agindo Deus, quem impedirá, tem um canal no YouTube. Então você que já é inscrito, né, aciona lá o sininho para você receber as notificações de todos os vídeos que é colocado ali. Ontem mesmo, domingo, foi colocado um bem curtinho lá de quase 5 minutinhos, ali a gente identificando, falando um pouquinho ali do histórico do Agindo Deus, quem impedirá, da história, né? E foi assim muito, muito legal. E se você puder compartilhar, você que ouve a gente pelo YouTube, o ideal é quando você assistir ou ouvir na íntegra o que está no YouTube, no canal do Agindo Deus, quem impedirá, o ideal é você também dar ali o seu like, né, que é aquele joinha positivo, né, e compartilhar, e convidar mais gente para se inscrever no canal no YouTube. Inclusive, o meu abraço, meu carinho todo especial a todos que já se inscreveram, e tem várias pessoas ali escrevendo, já contando o seu testemunho, falando que é uma bênção, falando que está sendo curado, que ama demais o nosso trabalho, o Ministério Agindo Deus, quem impedirá. Então a gente agradece demais a sua participação, tá certo? E por último mesmo aqui, agora Agindo Deus, quem impedirá, também está nas plataformas digitais, tem várias plataformas digitais, e ali tem reflexões diárias, de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia, é lançado uma palavra de fé, em torno de 8, 10 minutinhos, olha, é uma palavra muito legal, e depois temos ali a oração, pelas plataformas digitais, né? É o nosso podcast, né, que são gravações, e está sensacional, tá certo? Se você deseja
deseja ter isso aqui, é só ter internet e a gente passa o link para você, mas várias plataformas. A plataforma mais assim conhecida é a Spotify, né? Você coloca lá no Spotify, Agindo Deus Quem Impedirá, vai sair a marca lá e tá bem legal, e foi lançado recentemente. Então tudo isso para que você possa ser abençoado, né? Para que você possa ser aí edificado com a palavra da fé. E tudo isso está acontecendo graças a Deus, graças àquilo que Deus falou com a gente já lá no passado, e graças a você, que tem sido um agente de Deus, você que tem orado pela gente, e você também que tem podido, né, na medida do possível, você tem podido semear a sua oferta de fé, que a gente fala o tijolinho, né? Que é aquela oferta que Deus toca no teu coração e você pode. Então, quero deixar bem claro que você está investindo num terreno muito bom. Eu te garanto isso em nome de Jesus. Por isso que a gente está conseguindo expandir também devido à sua colaboração, tá bom? E falando nisso, assim, para você se interagir com a gente, né? Aqui na Marumbi, como eu disse, nós já estamos aqui há quase 16 anos, aqui nesse horário. Mas agora, recentemente, agora dia 1º de setembro, a gente também está tendo 13 minutinhos de fé, de segunda a sexta-feira, às 6h15 da tarde. Mas eu gosto de falar de noite, porque daí é a oração da noite. É bem curtinho, nesse a gente não lê participação, a gente só traz a palavra da fé e já ora por vocês. De segunda a sexta, às 6h15 da noite, às 18h15. Tem ali uma palavra de fé e a oração da fé pela família, aí você vai para tua casa ou tá em casa, vai ter uma noite abençoada. E esse é na FM, é Marumbi FM 88.5. Marumbi FM 88.5, apenas os das 18h15, pessoal, tá bom? De manhã é AM, não erre o canal aí, tá certo? A frequência. Agindo Deus, quem impedirá, abençoando vidas, abençoando famílias. Vamos ver aqui os ouvintes através do WhatsApp. Participe você também. Você está em casa? Você está em Curitiba? Ou você está em qualquer parte do Brasil e do mundo? Com esse feriado, né, nacional, naturalmente tem muita gente viajando, né? Muita gente aí que não quis nem saber de ficar em casa, né? Pegou estrada, né? Mas que Deus proteja a todos, né? Que Deus proteja você, a sua família. Mas tem muita gente que mesmo viajando, né? Tem gente que eu sei que foi para um lugar, chegou lá, tá chovendo. Pensou que tinha sol, tem chuva, né? Sai de Curitiba com chuva, aqui fica com sol e tudo invertido, né? Mas é isso aí, mas que Deus te abençoe onde você estiver, e mesmo aí de folga, do feriado aí, que você possa participar com a gente, tá bom? Maravilha, está comigo o Josué, bom dia. Oi, pastor Edson, bom dia aos ouvintes da Rádio Marumbi, que vocês possam ser ricamente abençoados nessa manhã, nessa semana, né? Hoje feriadão aí no Brasil, você que não está ouvindo aqui do Brasil, mas é feriadão aqui no Brasil, 7 de setembro, mas seja sempre muito bem-vindo, né? Esteja atento aí à palavra da fé, a oração também da fé no final da programação. Enfim, é Deus agindo, né? É Deus que age aqui nos nossos lábios, né? Deus que traz a palavra certa. E a gente vai estar aqui, amados, conectado com vocês aí até 10 horas da manhã. Pega o seu copo com água aí, depois nós vamos orar. Nós queremos orar. E eu separei uma palavra que eu vou ministrar aqui, uma palavra para abençoar você, para abençoar a sua vida. Preste atenção nessa palavra daqui a pouquinho, tá bom? Vamos atender então quem está com a gente nesse feriado. Está com a gente aqui a ouvinte. Bom dia, pastor. Estou na escuta em Bento Gonçalves e mando um alô aí para o meu pai, o José, que está na escuta também em Dom Pedrito, pois hoje está completando 60 anos. Olha que beleza. Que Deus o abençoe grandemente. É a Leninha, né, que está no Rio Grande do Sul, e o pai também em outra cidade aqui em Dom Pedrito. Que Deus abençoe o nosso ouvinte também, que está de aniversário hoje. Tem o nome aqui, o José, o pai, o seu José. Um abraço, querido, 60 aninhos, né? Que beleza, uma idade maravilhosa, né? Um dia chegamos lá. Quem mais com a gente aqui? Bom dia, pastor. Hoje estou tendo a oportunidade de participar do programa Agindo Deus. Quem impedirá, pois estou de folga, pastor, do trabalho. É a Helene Karen, de Aracaju, em Sergipe. Olha que bacana. Um abraço, Helene, que legal. Que bom que você está com a gente nesta manhã especial. Também com a gente aqui, a ouvinte. Bom dia, pastores, agradeço as orações pelo meu cunhado que fez cirurgia, está melhor e começará o tratamento. Agradeço também pelo resultado da prova que meu filho passou. Quem está escrevendo aqui é a Janice, aqui de Curitiba. Também com a gente aqui ela diz, bom dia, paz, né?
Ela diz, Deus é contigo, com certeza, né? A Ruth, né? A Ruth lá do estado de São Paulo, está na fé também. E mandou aqui um texto bíblico, Isaías 55, verso 11. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. É Deus falando, né? É isso aí. Quando você anda na obediência, na palavra, a palavra de Deus funciona realmente. Um bom feriado aí para os irmãos, diz o Van Clay de São José dos Pinhais. Obrigado para você também. O Pedro Paulo, ele está em Londrina e diz que orou para a gente às 3 da madrugada. Ó, enquanto o pastor dormia, tinha alguém orando pela gente. Que bom, né? Poxa, que coisa bacana. Que Deus abençoe, né? Maravilha. Esses Bom saber, ouvintes, né? Esses ouvintes que lembram dos pastores na madrugada. Tem que orar muito para os pastores, pessoal. É forte, hein? Isso aí. Obrigado pela oração, meu irmão. Também com a gente de Araucária, ela diz, bom dia, pastor, peço oração para o meu filho Brandon. Deus abençoe vocês. E a ouvinte, a Esther Fortes de Araucária, está na fé com a gente. Também com a gente aqui do Boqueirão. Conhece o Boqueirão, José? Opa, bastante. Na palma da mão. Bastante. Bom dia, pastor Edson, eu estou na audiência, peço oração para minha família. É a Ângela do Boqueirão, é a Ângela. É isso aí, né, Ângela? Um abraço, saúde para você. Também com a gente o Roberto. Roberto, ele é de Caraguatatuba, São Paulo, pedindo oração pela sua questão lá. E ele está firme na fé e dando sua paz para a gente aqui. Obrigado, querido. Com a gente também, pastores. Estou trabalhando, pastor, e ouvindo, hein? Semana passada quase perdi meu emprego, mas Deus é fiel ao dizimista, diz a Marta do bairro Santa Rita. Quase perdeu, mas não perdeu. Amém. Que bênção. Benção. Deus protege, né? O de Campo Magro também. Bom dia, pastor. Agindo Deus, aqui a Vânia, fui curada do olho, pastor. Fui curada do olho, ganhei aumento de salário no serviço. E já depositei meus tijolinhos, ela falou. Olha só. Diz que foi o resultado dos tijolinhos. Agora que eu estou entendendo aqui. Diz que graças à sua contribuição, que ela ajudou, ela falou os tijolinhos, né? Então já foi mais de 2 tijolos, né? E o resultado, pastor, foi tremendo, né? A Carmen está dizendo que meu genro, o marido da Vânia, voltou. Enfim, coisas familiares estão se acertando, né? Graças a Deus, né? Porque você sabe que, ultimamente, sempre teve problema, mas parece que esse ano, assim, muitas famílias se acertaram, né? Assim, tipo assim, eu tenho aprendido o seguinte, que esse problema de pandemia aí, não é que veio ensinar, aí depende da tua fé. Tem gente que está se saindo muito bem com a graça de Deus, mas tem outros que não estão sabendo administrar esse negócio. Então a gente tem que ter um equilíbrio, né? Então, a gente tem que ter um equilíbrio. Eu penso o seguinte, que tem gente que nunca está satisfeito com nada, né? Existe pessoas, seja homem ou mulher, não está satisfeito com nada. Tem uma casa pequenininha, reclama porque a casa é pequenininha. Aí consegue melhorar de vida e compra uma casa maior, dali um tempo ela reclama porque tem muitos serviços para fazer, muitos quartos para limpar. Quer dizer, olha, não é fácil, geralmente, seja um homem ou mulher, reclamam desse jeito, né? E existe muita gente que nunca está satisfeito com nada. É impressionante, isso não é bom. Eu penso que pessoas que vivem com essas crises que nunca está bom, eles têm algum problema. É um problema sério. Porque aí você não é feliz, né? Verdade. Essa insatisfação tem que ser tratada, né, pastor? Tem que se orar acerca disso para a gente ser tratado. Porque a insatisfação, a reclamação, né? Como o senhor falou, estou numa casa pequena, peço a Deus uma casa grande, Deus abençoa, vem a casa grande, daí é muitas peças para limpar. Eu quero um carro maior, melhor, mais espaçoso, puxa, IPVA é mais caro, isso é aquilo, aquele outro. Mas para tudo tem um preço, para tudo tem tem um preço, digamos assim. Então, nós temos que aprender a ser gratos. Uma coisa que eu, nos últimos tempos, posso dizer que tenho sido grato a Deus, porque eu acho assim, pastor, que quando a gente é grato, né, sobre tudo que Deus nos faz, e até sobre as coisas que ainda Ele não fez, a gente tem que estar sendo grato, porque a gente não sabe, a gente tem que entender que o tempo de Deus é o tempo de Deus. Nem sempre aquela bênção era para vir hoje, essa semana. Era para vir semana que vem, daqui a um mês, que vai como uma semente. Eu sempre, às vezes, falo da semente. A gente planta a semente hoje, não colhe o fruto amanhã. Então, e a palavra que eu sempre tenho falado, a palavra-chave para mim nesses últimos tempos, a paciência. Quem tiver fé, pastor, em Deus, e paciência, eu creio que a vitória virá. Exatamente. E, biblicamente, aqui o que falta para muitas pessoas é
chamado contentamento. O tal do contentamento, isso é bíblico, né? Contentar não é você se acomodar e não querer crescer, desenvolver, evoluir para frente. É o contentamento, não é? É você agradecer a Deus pela comida, pelo arroz, feijão, pelo alimento, o pão de cada dia, vamos usar esse termo, né? Que a própria oração do Pai Nosso diz, né? O pão nosso, né? Quer dizer, o pão é o alimento, o suprimento, né? Você agradecer pela vestimenta, pela casa que você mora. Se é de aluguel, agradeça porque você está pagando aluguel. Se é tua, agradeça porque é tua. Mas nós temos que entender que contentamento é fundamental na vida de uma pessoa. E, por exemplo, o apóstolo Paulo, por exemplo, em Filipenses 4, o verso 10, 11 e 12, ele diz assim, olha, ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tem. Contentamento. A contentar-me com o que tem. Então aqui Paulo, queridos, Paulo não se queixa sobre o atraso aqui no atendimento de suas necessidades materiais, porque o povo dessa igreja de Filipos, eles ajudavam muito na obra, o ministério dele, com suas contribuições, ofertas. Então Paulo foi um grande missionário, um apóstolo importante, né? Mas ele aprendeu. Então ele falou assim, olha, não estou dizendo isso por minha necessidade, porque Paulo aqui, ele estava agradecendo aos filipenses os dons recebidos, né? Ele tinha recebido ali uma ajuda daquele povo. Então ele ensinou aqui o contentamento. Então ele diz que ele aprendeu a contentar com o que tem. Então o que você tem hoje, aprenda o contentamento com o que você tem hoje. Aí você vai crescendo. Porque se a pessoa não aprender aqui, é aquilo que eu disse, ela pode até melhorar, ela pode, por exemplo, vamos dar um exemplo financeiro, para ficar mais fácil você entender. Vamos supor que você ganha R$1.000, que é um salário mínimo, né? 1.000 no Brasil, que R$1.000, né? E você é uma pessoa contente, está conseguindo cumprir com seus compromissos, que já é um grande milagre, né? Ganhar milão e tanta coisa, né? Então, o Brasil tem que ter milagre. Então, você veja bem, então a pessoa está contente, ela está com as continhas em dia, talvez não tenha algumas coisas que ela queira, mas pelo menos ela está tranquila, ela dorme em paz, né? Coloca a cabecinha no travesseiro e dorme tranquilo, né? Por exemplo. E daí ela vai melhorando. Aí daí um dia ela vai ganhar 1.500, 2, ela vai prosperando, alguém da família também começa a trabalhar e ganha, aí aquele componente da família, aquela pessoa começa a ajudar também, agora eu vou pagar luz, água, vamos dividir as despesas aqui, quer dizer, então as coisas vão, então se a gente souber viver esse contentamento, a gente é mais feliz, entendeu? A pessoa que tem pressão alta, a pressão vai ficar boa, você sabia disso ou não? Eu acredito nisso, entendeu? E se tiver muito baixa, vai dar uma subidinha para ficar nos 12 por 8. Eu acredito nessas coisas, sabe? Por quê? Porque isso é paz de espírito, é paz interior. É quando você está bem consigo mesmo. Né? Como é que eu vou estar bem com os outros se eu não estou bem comigo mesmo? Eu não estou me entendendo. Você tem que se entender com você mesmo. Porque diz que a nossa maior, sabe qual que é a nossa maior cruz? É a gente mesmo. Né? Jesus fala, nega-se a si mesmo e tome a sua cruz. Quer dizer, a minha maior cruz sou eu, o Edson, que está dentro de mim. Sabia disso? Não? A maior cruz é você mesmo. Você é uma cruz, mas não para mim, para você mesmo. Então você tem que saber viver. O coração alegre formoseia o rosto, diz assim, né? Quer dizer, deixa o rosto bonito. Então as emoções, né? Quando a gente tá, pode ver quando a gente tá brabo, nervoso, reclamão, a gente fica pesado, fica até com a semblante meio pesado. Mas quando a gente tá mais alegre, mais feliz com as coisas, né? Mesmo que ainda coisas estão por vir, mas a gente pode ver que o rosto fica mais bonito, até o olhar fica mais brilhante, né? Tanto do homem quanto da mulher, né? Então a gente vê isso, esse contentamento que o senhor está falando, é algo que nós que cremos em Deus, nós temos que ter. Porque tem que fazer assim, ó, fazer um balanço. O que eu era antes e o que eu sou hoje. O que eu tinha antes, ou o que eu não tinha antes e o que eu tenho hoje. Né? Eu vejo por mim que, antes de conhecer o Ministério Agindo Deus, eu não tinha uma vida assim, uma vida profissional muito, né, estabilizada, e a questão, eu não tinha bens na minha vida, eu não tinha bens. Mas a partir do momento que eu me apeguei mais a Deus, que entreguei, né, os meus caminhos nas mãos do Senhor, as coisas vêm vindo, como esse ouvinte, o pastor, que falou que a vista, se eu não me engano, a visão, né, teve ali uma cura da visão. A gente viu que não é que estão numa barganha lá, ela plantou tijolinho e foi curada, não.
É a fé, amados, é a fé. Tudo que a gente faz para agradar a Deus, né? Eu penso assim, seja ele financeiro, seja ele espiritual, tudo aquilo que nós fazemos para agradar a Deus. Deus se alegra, é como um pai, né? O senhor é pai, eu sou pai, né? Que o ouvinte que está ouvindo aí é pai, mãe, vó também, vovó, vovô. Quando o filho nos agrada, poxa, a gente tem vontade de fazer o que pode e o que não pode por ele, né? Mesmo que não nos agrade, mas mesmo assim a gente ama da mesma forma. Né? Então eu penso assim, se Deus é pai, o pai todo-poderoso, e nós que somos pais humanos, né? Carnais, digamos assim, temos prazer em presentear nossos filhos, imagina o Deus Pai todo-poderoso, né? É o que Jesus diz, Mateus, né, quando ele fala, Mateus capítulo 7, sobre você pedir, sobre você buscar, ele faz esse comparativo que você resumiu aí. Se a gente que é pai, quer dar uma coisa boa para o filho, se pode dar, imagina Deus, que é Deus, e ele é um paizão, né? Mas é Deus, né? Ele é o Todo-Poderoso, né? Então a conversa muda, né? Está escrito aqui, ó, Mateus capítulo 7, né? A partir do 7 fala sobre o pedir, aquele que pede, recebe, né? Mateus 7,7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, aqui está falando Pai, que letra maiúscula, Deus, né? Dará bens aos que lhe pedirem? É forte. Então, é isso, Deus é o Todo-Poderoso. Então, querido e querida, estamos aí iniciando essa nova semana, nesse dia 7 de setembro, com muita expectativa, com muita alegria, porque eu vou dizer uma coisa para você, Josué, e aos ouvintes. É importante isso, a cada dia que você levanta, né, eu sempre digo o seguinte, bom, se eu estou vivo e Jesus não voltou, então porque ele tem planos para a minha vida para o dia de hoje. Né? Porque tem duas chances de você sair dessa terra. Quando você morre, o pessoal vai te enterrar, né? E se Jesus voltar para buscar o povo dele. Então, nós sabemos que a qualquer momento poderá acontecer, ou vai acontecer, o arrebatamento dos filhos e filhas de Deus, aqueles que estão firmados em Jesus, aqueles que declaram a sua fé e amam a Jesus sobre todas as coisas, amam a Deus sobre todas as coisas. Então, mas eu sempre, hoje mesmo eu estava orando, né, lá em casa, daí eu agradeci, falei, Deus, obrigado, já que eu estou vivo, é sinal que o Senhor tem plano para mim hoje, e o Senhor não voltou ainda. Então, vamos trabalhar, vamos fazer a coisa certa, e vamos seguir a Cristo, e vamos caminhando, porque o contentamento é fundamental. Ser contente, estar contente. Lembrando, contentamento não é você se acomodar, é você trabalhar, você crescer, você progredir, mas saber viver dia a dia. Viva o hoje, e seja contente hoje, em nome de Jesus. O senhor fala que justamente isso, né? Nós temos essa questão da volta do Senhor Jesus e da nossa partida antes, né? É claro, o senhor sempre fala também, tem muitas águas para rolar ainda, porque nós não sabemos, né? Sim. Se Jesus vai voltar daqui 1 mês, 2 anos, 10, nós não sabemos. Mas temos que estar todo dia conscientes de que isso vai acontecer, de que isso é certo, que vai acontecer. Né? Aí muitos podem dizer, mas acho que dias piores virão, sabe? Porque já está tão feio o negócio que até tem um termo assim, secular, que eles costumam falar assim, não há nada tão ruim que não possa piorar, né? Mas para quem tem Jesus, pastor, para quem tem Jesus pode estar por maior perrengue, né? Pode estar chapa esquentando, que o senhor fala. Mas não tem. Quando a gente está firme com Jesus, a coisa é diferente. Nós temos que entender bem que os problemas existem para todo mundo. Agora, você não pode casar com o problema, né? Ficar achando que tudo, ficar postergando, a vida melhora. Melhora para quem trabalha, melhora para quem vai à luta, melhora para quem busca em Deus uma direção, melhora. Não quer dizer que não vai ter problema, mas que melhora mesmo. Então tem que ter atitude, sabe? Eu não sou favorável a pessoa faz 10 anos que sofre da mesma coisa e não mudou e só piorou. E tem coisa errada. Tem que acertar o altar do coração, da vida, e Jesus vai te dar graça para vencer, força, ânimo para vencer essa fase. E sobre essa questão aí da volta de Jesus, né, a qualquer momento, as profecias estão se cumprindo, nós temos que entender o seguinte, que às vezes tem pessoas que ela diz assim, porque eu escuto isso desde os meus 12 anos, Jesus não voltou ainda. Então, se lá quando eu ouvi o pastor pregar, né, na década de 80, eu falei, já que Jesus vai voltar, eu não vou fazer nada. Quer dizer, eu não estava aqui. Né? Então, muitos cristãos, por alguém não explicar, né,
ou porque então Jesus pode vir, eu posso morrer daqui a pouco e daí? Ele não veio, mas eu morro, né? Quer dizer, então, de um jeito ou de outro, nós dependemos de Deus. Então, é muito importante essa conversa aqui espiritual para alertar, porque tem gente que deve falar, Jesus vai voltar, para que eu vou trabalhar? Ué, se não trabalhar, e se ele demorar mais 10, 15 anos? Eu não sabe, não é? O importante é que você tem que estar firmado em Cristo. E sobre esse negócio de melhorar essa coisa, eu já falo assim, de vez em quando vem umas ideias, eu não sei se é invenção minha, mas eu digo assim, olha, se melhorar, eu agradeço, entendeu? Porque tem os outros falam diferente, né? Eu já falo diferente. Deus me dá uma criatividade para mudar as frases negativas em positivas. Tem que ser assim. Senão você, meu amigo, você se perde na caminhada. Jesus da graça, Jesus da força. Por exemplo, quando Pedro e João foram ao templo orar, está escrito em Atos capítulo 3, hoje nós estamos navegando na Bíblia, hein? Né? Atos capítulo 3, Pedro e João foram ao templo para orar, às 3 da tarde. Chega lá, tinha quem? Tinha um camarada lá, coxo, o cara sofria muitos anos de nascença, diz a Bíblia que ele tinha quase 40 anos de idade, e ele vivia de esmola. O povo entrava no templo e dava uma esmolinha para ele lá. Aí chega Pedro e João, ele pede também uma ajuda, e Pedro e João falou, olha pra gente, ele olhou, né, com expectativa, esperando receber alguma coisa, diz a Bíblia. Pedro disse, olha, a gente não tem prata nem ouro, mas o que a gente tem, nós vamos te dar para você. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Quer dizer, aquele foi curado. Então, Pedro teve ousadia para falar aquilo, né, em nome de Jesus. Mas aí Pedro pega na mão dele e levanta. Então nós temos que entender que tem o lado humano e o lado de Deus. Tem um lado que você tem que fazer a tua parte e o impossível Deus vai fazer. Isso mesmo. Se formos pedir por ouvinte mandar testemunhos engavetados aí. Testemunhos engavetados, que ele nunca mandou. Nossa, esse celular aqui do Agindo Deus ia bombar, né? Então, a gente sabe que muitos ouvintes têm sido abençoados, né? Com a palavra de fé. Amém. Né? Com a palavra de fé aqui da programação da Rádio Marumbi, já há tantos anos. Então, ouvinte, se você aí foi tocado de mandar um testemunho que está engavetado, de repente está aí para você, conta ou não conta, conte, amados, conte. Exatamente. Porque, né, seja ele saúde, seja ele emocional, seja ele familiar, financeiro, é muito bom, isso edifica bastante, né, aos ouvintes que estão aí participando, a gente também que está aqui na mesa, isso faz muito bem também para o nosso lado da fé, que a gente fica mais avivado. Maravilha, que Deus abençoe você, esperamos que essa palavra aqui, essa nossa conversa totalmente espiritual, seja de bênção para você. E falando em testemunho, a nossa ouvinte, a Nilceia de São Mateus, no Espírito Santo, ela mandou para a gente aqui, ó, a paz, pastor. Quero agradecer a Deus por tudo que Ele fez por nós e por vocês existirem na minha vida, mesmo não conhecendo pessoalmente, mas por essa rádio. Eu quero agradecer também pela oração que eu pedi para José Carlos. Ele saiu do hospital, já está em casa, Jesus o curou, e muito obrigado pela oração e que Deus abençoe vocês aí. É a Nilceia, então, com a gente dando o seu depoimento aqui. Mais um aqui, a ouvinte, a Vânia. A Vânia, ela diz o seguinte, a todos quantos Deus quer operar, não precisa de muito tempo. Eu estava como um soldado ferido e a semana passada a pastora Eva orando na programação da tarde, já da FM, a ouvinte diz que ela, através da palavra que a pastora ministrou no nosso programa na FM, ela diz que Deus a colocou em liberdade. Aquela palavra que a pastora ministrou, ela diz que a mulher estava sentindo muita tristeza de alma, não conseguia nem escutar a gente pela manhã, mas à tarde, ao anoitecer, ela ouviu a gente, foi abençoada e diz que realmente mudou o clima para ela. Ela melhorou, inclusive ela até semeou uma oferta também, um tijolinho, ela fala aqui, para o programa Agindo Deus que Impedirá. Olha o poder da palavra, você vê. De manhã ela não estava muito bem, né? Nem conseguiu ouvir direito a programação Agindo Deus pela manhã. Quando às 18h15 ela ouviu, e não sei qual palavra que ela ouviu, porque a gente já fez vários programas já. Então, impactou, ela foi curada, restaurada, a ponto também de tomar uma atitude e depositar uma oferta. Que alegria, legal, né? Porque essa programação da tarde está recente, né? Ela está ainda nova aí, né? Nos primeiros dias. E que benção saber que já está tendo testemunho de uma palavra de fé que a pastora, ela como diz aí, né? Que a pastora foi usada ali para lançar aqui no ar e abençoar a nossa ouvinte. Que bênção. Que maravilha. Vamos ler mais um pouquinho aqui dos ouvintes. A ouvinte diz o seguinte: bom dia, queridos.
Eu sou aqui de Presidente Prudente, em São Paulo, porém estou aqui em Campo Alegre de Goiás, na casa da minha irmã, Joquebede, aproveitando o feriado. Que as bênçãos do Senhor sejam sobre nossa vida e nossa nação. E ela diz, amo ser brasileira, diz aqui a Raquel. A Raquel é ouvinte, né? E aproveitou o feriado para passear. E de Presidente Prudente, está lá no estado de Campo Alegre de Goiás, né? De Goiás. Um grande abraço, então, que Deus abençoe a ouvinte, a Raquel, a sua irmã também, e todo o povo querido aí. Mais gente chegando, agora é a nossa ouvinte, ela diz, bom dia, hoje feriado, estamos escutando vocês, esse programa, é o Rogério Viana e a Elaine, de Penápolis, no estado de São Paulo, pede oração para o pai, o senhor Olival, um abraço, queridos, obrigado aí pela participação. Também com a gente aqui, daqui a pouquinho a oração da fé, pessoal. Pastores, sou a Erinalva Fagundes, de São José dos Campos, São Paulo. Quero lhes dizer que concordo plenamente com esses ensinamentos. Peço que ore por mim e por minha saúde. Que bom, né? Quando tem concordância, tem milagre. Né? Graças a Deus. Deus falando, né? Quando você recebe a palavra e concorda, a palavra vai abençoar você. Com a gente também, a oração por mim, Rita de Cássia, também está na fé com a gente, código 18, certamente estado de São Paulo. Bom dia, pastor, estamos juntos nessa caminhada. Mateus e Márcia, também aqui de Curitiba. De Campo Largo com a gente, bom dia, pastor. Está tudo bem com vocês? Aqui é a Erundina, de Campo Largo. Um abraço, querido, um abraço para vocês. Vamos orar sim. Seus pedidos estão tudo aqui registrados já, tá bom? Ela diz assim, olha, pastor, sou ouvinte todos os dias, vou lavar roupa, levo rádio na lavanderia para ouvir vocês. Ei, coisa boa. Lava roupa todo dia, que alegria. Escutar a programação todo dia. Esse hino aqui é diferente. É diferente, é uma música inventada. Mas ela está sempre orando junto com a gente. Vamos orar sim, tá bom? E a filha dela trabalha na área de saúde também, que Deus proteja todos esse pessoal querido aí da área da saúde, os médicos, enfermeiros, os zeladores, porque o pessoal fala de médico e enfermeiro, mas tem os que limpam o hospital, né? Verdade. Também tem que ser protegido lá, né? Os zeladores, os segurança, aquela turma bacana lá. Vamos lá, minha gente. Bom dia, pastores. Vocês são uma bênção, hein? Muito obrigado pelas orações. Deus os abençoe. Abraços. Luciana do Pilarzinho. Um abraço, Luciana e família. Também com a gente de Itaperuçu. A ouvinte está na fé. De Itaperuçu, a Virgínia está na fé. E vamos orar pela família. Estão todo mundo ligadinho nesse feriado lá. Esse ano não teve nem desfile, né? Não, acho que não. Não deve ter desfile, não. Só em casa para desfilar. Desfilar fazendo um serviço de casa. Aí que Deus abençoe o nosso querido Brasil, que Deus abençoe o nosso presidente, que Deus dê sabedoria para ele administrar, né, o Jair Bolsonaro, né? E os governadores, né, os prefeitos também, que Deus ilumine todos esses, tanto a parte executivo, legislativo e judiciário. E é bacana falar isso aqui, quando eu menciono isso de vez em quando, isso aqui é para dizer que é bíblico você orar pelos governantes. O crente que tem, porque tem gente falando, aqui não estamos falando de política, eu até não falo disso, eu sou meio ressabiado. Mas nós temos que orar pelas autoridades, independente se eu votei nela ou não. Você tem que orar, a Bíblia fala isso, que a gente tem que orar. A Bíblia fala reis, só que no Brasil não é rei, é presidente, é governador, é prefeito, é vereador, é deputado estadual, federal, essa coisa toda que existe, né? Também o judiciário, né? Os juízes, o STF está precisando de muita oração, né? E tipo assim, né? E as autoridades constituídas, né? Governo federal, estadual, municipal, legislativo, judiciário, a polícia militar, a polícia civil, quer dizer, tudo isso aqui é autoridade, até o presidente do bairro, do seu bairro, por exemplo, cada bairro tem uma associação, né? Às vezes faz alguma coisa boa lá, então você tem que dar direção. Por quê? Porque estão tentando fazer alguma coisa para melhorar o bairro, a cidade, a nação, né? Então, hora que melhora, né? Por mais que não haja concordância. Eu não estou concordando com essas atitudes do governador, do presidente, disso, tudo bem, né? Mas aí que está a questão da oração mesmo, é para justamente Deus, né? Ali agir na vida dessas autoridades para mudar então o pensamento. Porque eu tenho um pensamento seguinte, a pessoa que torce para o Brasil dar errado,
ele vai sofrer essa consequência. Sofre junto, né? exatamente. Acho que não é uma pessoa normal, está com algum problema. Né? Né? Verdade. Porque eu quero que o Brasil vá para frente, que a minha cidade prospere, que o meu estado vá para frente, que o governador saiba governar essa coisa toda, né? Independente se eu votei ou não, né? Mas é interessante. Agora eu acho que aquela pessoa que torce para dar errado, se torce para dar errado, então muda do Brasil, vai para outro lugar. Então. Que deve estar melhor. Puxa, hoje o pastor está dia 7 de setembro, hein? Rapaz, independência. Independência da vida do povo, né? Olha, com todo respeito a todo mundo, porque Deus não tem nacionalidade, né? Deus ama o brasileiro, o argentino, o paraguai, o pessoal dos Estados Unidos, todo mundo. Deus não tem bandeira de país. A gente sabe disso, né? Agora, se eu nasci no Brasil, igual um ouvinte escreveu aqui, eu amo ser brasileiro. Eu também amo ser brasileiro, amo ser paranaense e amo ser jandaense. Nasci em Jandaia do Sul, norte do Paraná. Então eu não nego a minha raça e não nego de onde eu vim. Você entendeu? É assim. Então você tem que ser feliz, é assim. Pessoa que nega a sua origem tem alguma coisa errada. Né? Então, com todo respeito, se alguém pensa diferente, né? Se a pessoa, não estou feliz no Brasil. Então, se você tem condição de morar em outro país, Deus te abençoe, vai com Deus. É só quando a gente se muda. Continua ouvindo a gente de Deus. É isso, vai ouvir lá longe. Então, se muda pro Japão, mas escute lá. Então. Por isso que tem internet, né? Então é isso. Às vezes a pessoa, porque lá o país tal é melhor, lá tá melhor, assim tá assado. Mas, amados, todo lugar tem problema, todo lugar tem dificuldade, né? E quando a gente está fora, eu imagino, eu nunca saí do país, né? Mas quem saiu talvez e teve essa experiência e está ouvindo, quem sabe possa até falar, né? Sentiu a falta do quê? Do carisma brasileiro, da comida boa brasileira, né? Há coisas lá fora que até a pessoa se adaptar leva anos. Tem lugar que não tem arroz e feijão. Não tem arroz e feijão, né? Um bifinho frito, um ovinho em cima do bife, né? Não, o Brasil é uma nação sensacional. Que Deus abençoe o Brasil. Tá bom? Vamos para o intervalo, então, já a gente volta. Agradecemos aqui ao Assir, está com a gente, dando bom dia para o pastor Edson, para o Josuério. Amém, obrigado. Que está ouvindo o programa. Um abraço ao Assir, a Rose e toda a família querida aí do Bairro Alto, em Curitiba. Sem medo, sem timidez, vencendo os obstáculos, superando os limites, ultrapassando as barreiras que a vida lhe impõe. Agindo Deus, quem impedirá? Um ministério que leva você a vencer os grandes desafios da vida familiar e financeira. Edson Nogueira, o comunicador da esperança. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Jesus Cristo salva. Jesus Cristo batiza. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo voltará. Do que penso do meu mestre, como dele recebi a luz e a paz. Ele mudou-me, eu bem sei completamente. Como Cristo nenhum outro satisfaz. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como ele ama-me, com a vida toda cheia de pecado, na miséria e com dor no coração, me ergueu com braços fortes de ternura, deu-me gozo, deu-me paz, consolação. Sempre cuidará de mim, meu
vem com segurança, mais e mais a revelar o seu amor. Como anelo compreender completamente esse amor tão divinal, restaurador. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado, oh, como ele ama-me. Maravilha, agindo Deus, quem impedirá? Daqui a pouquinho a oração da fé. Pegue aí o seu documento, a carteira de trabalho, algum documento ou mesmo o seu copo com água, daqui a pouquinho a prece. Olha que interessante, muita gente com a gente, nosso querido ouvinte, o Moisés, lá no Japão, está com a gente, né? Ele é caminhoneiro e escreveu aqui, ó, estou na estrada voltando de Tóquio, né? E tá ouvindo a gente. Ele ouviu tão bem, pessoal, vamos pôr aqui o áudio dele rapidinho aqui, ele estava ouvindo o que a gente estava falando do Brasil, olha só o que ele falou lá do Japão, ó. Olha só. Pai, Senhor, amados, estava ouvindo aqui vocês falarem, realmente a gente sente falta, sim. Não é como igual no Brasil, né? Tem aquele calor humano, né? O pessoal aqui são muito individualista, né? Você conseguir um prato de comida aqui é muito raro, aí no Brasil a gente consegue tudo. O Brasil é um país abençoado. É igual o irmão falou, eu também tenho orgulho de ser brasileiro. A gente é respeitado por onde a gente passa também. Mas é muito bom. A carne que a gente come aqui vem da Austrália. Tem muito é peixe, frutos do mar, tem muito. Ó, pessoal, notícia lá do Japão, hein, pessoal? Um abraço, querido Moisés. Moisés, acho que até assustou no caminhão agora. Pois é, É isso, um abraço, querido. Que bom ter boas notícias aí do nosso querido irmão da fé. Vamos orar já, mas vamos atender o povo. Já trouxemos uma palavra de fé. Já foi compartilhado aqui sobre o contentamento. Foi dito, demos uma navegada aqui na Bíblia bacana, né? Vamos lá. Bom dia, graça e paz. Orações para a área profissional do meu marido. Que Deus envie clientes. Ele é construtor civil. Um abraço, então, a Carmen Góes. E para o marido aí também, que Deus abençoe o nosso construtor aí na área da construção civil. Bom dia, pastor, estou ouvindo o programa, hein? Continue orando pela minha família, Deus abençoe. A Glisiane de Minas Gerais está na fé com a gente. A Maria Luísa, bom dia, pastores, todos os dias aqui no rádio, hein, pastor? Amo esse programa, Agindo Deus, quem impedirá, do SIC. Um abraço, Maria Luísa. Outra irmã aqui de Campo Largo, eu acabei lendo aqui e fugiu, mas ela diz que também está ouvindo a gente e ela leva o ferro lá, ela leva o rádio na lavanderia, ela está lavando a roupa lá e ouvindo a gente, né? É a nossa querida irmã, acho que é a Hélida, de Campo Largo, né? Está na fé com a gente também. A Jaqueline Rodrigues está dando um bom dia bem esticado, daquele bem feliz, né? E dizendo, Deus abençoe a todos vocês, pastores. Agindo Deus. Ela está ouvindo, me mandou até uma foto aqui, ó. Ela mandou que ela fez um print lá da Marumbi TV aqui e está ouvindo a gente assistindo, né? E vamos orar então, pastor, pelo Brasil. A Jaqueline tem sido muito abençoada. Acho que dá tempo de ler um testemunho dela aqui. Ela está sendo muito abençoada mesmo. Olha que interessante. Pastores, eu fiz um propósito com Deus. Eu disse que antes de fazer a transferência do meu tijolinho da fé, ela fez o seguinte propósito: Senhor, antes de eu dar meu OK da senha, a transferência, quero pedir a Deus para me capacitar com sabedoria, entendimento, sabedoria para bater minha meta nesse mês, porque além do meu tijolinho, ou dos meus tijolinhos que eu semeio, ainda me comprometo a ajudar com mais 15% da minha comissão todo mês que vou receber. Isso ela que fez, antes de apertar a senha, lá, o clique lá para depositar. E ela disse que fez isso ontem às 10, ontem no sentido que acho que deve ter sido no sábado, se eu não me engano. E ela disse que deu o seu OK e ela transferiu a sua oferta para manter o projeto Agindo Deus, quem impedirá. E aí ela disse, olha, hoje cheguei na empresa, pastor, esse hoje aqui foi sexta-feira, né? Que ela mandou, acho que no sábado, para a gente isso aqui. Na empolgação para o meu trabalho,
Aí quando foi pela manhã, eu já comecei bem. Antes do almoço eu já tinha feito o envio, eu não vou entrar em detalhes aqui, ela menciona valores aqui, né? Mas ela já conseguiu, dentro da área que ela atua, ela conseguiu uma meta já até o meio-dia, E ela diz assim, ó, só aí já deu uns quase, ela menciona os valores aqui, eu vou pular essa parte aqui, mas ela estava dizendo que só naquele dia, após esse propósito que ela fez, ela já tinha alcançado uma meta. Quer dizer, foi o agir de Deus, quer dizer, então ela relata aqui que Deus está abençoando ela, porque ela diz assim, olha, eu estou ouvindo vocês. Ela diz que foi orar, inclusive no intervalo do almoço, lá no emprego dela, ela diz que ela foi lá no banheiro, se ajoelhou e orou, e clamou a Deus. Olha que bacana, rapaz. Lá no intervalo lá do almoço lá. Diz que quando ela voltou, depois lá do almoço, diz que ela ligou para um cliente lá e bateu a sua meta e alcançou a sua, diz que já ultrapassou. Olha. E ela menciona valores aqui, eu vou omitir essa parte aqui, né? Mas olha, ela alcançou. E olha, e tá tremendo realmente. E ela diz também, em outro trecho que eu li aqui, que tem a ver o quê? Ela começou a acompanhar a gente, ouvindo os ensinamentos. Ela foi, porque ela já está acompanhando a gente, eu não sei exatamente o tempo, mas ela, se eu não me engano, eu lembro que no mês de julho, que a gente leu o livro de Provérbios, eu fiz lives de segunda a sexta pelo Instagram do Agindo Deus Quem Impedirá. Inclusive as lives estão lá. E era um ensinamento na área profissional e financeira. E ela era fiel. Naquela ocasião, acho que ela estava desempregada. Foi terminar o curso à distância com o pastor, pelo Instagram. As portas se abriram. Né? Então, quem fez isso? Foi Jesus. Mas foi através da atitude que ela teve de colocar em prática os princípios da palavra de Deus. Esse é o segredo. E esse comentário, esse testemunho, amados, ele é muito bem colocado agora. Porque você que é agente de Deus e você que tem esse amor pela obra, né, do Agindo Deus Quem Impedirá, essa programação está no ar todos esses anos mediante vocês, que são ouvintes, que são colaboradores, que são colunas, né, como se costuma usar aqui também esse nome, colunas. Então, se você ainda não pode, não fique constrangido, porque poxa, tá falando para mim. Mas se Deus está falando para você mesmo, é para você então. Né? Então, você saiba que por exemplo, um testemunho desse é importantíssimo, né? Porque você vê, a ouvinte fez ali um propósito e Deus ali, né, abençoou ela. Como você também, ouvinte, que tem feito essa sua atitude de fé, eu digo para você que você não vai ficar em branco. Deus, lá na frente, amados, sempre recompensa aqueles que investem na obra. Porque vocês estão investindo na obra. Amém. Eu falo isso daqui, amados, do lado do pastor aqui, porque aqui a gente é usado por Deus, não é nada preparado antes, nada combinado antes, é Deus que manda. É Deus que manda falar. Então eu falo com toda a propriedade, amados, sabe? Com toda a propriedade. Mesmo que o pastor me puxasse a orelha no final da programação, mas eu digo uma coisa, amados, que todo investimento que vocês fazem no Agindo Deus é pro Agindo Deus. Então, você fique certo de que Deus, essa semente que você planta, você vai colher de alguma forma. Ou é na saúde, ou é aqui na ouvinte, na questão profissional, vendas, né? Vendas, na questão aí de aumento de salário, a gente também ouviu hoje aí, testemunho de aumento de salário. Exato. Então, amados, às vezes a gente acha que investindo na programação só vai ter um retorno financeiro. Não. De repente você vai ter a cura de um familiar que está enfermo, você vai ter a libertação de um vício de um familiar que está viciado em alguma droga, em alguma bebida. Então, amados, tenha certeza de uma coisa, que toda vez que você deposita um tijolinho, você, sempre digo isso aqui, você está, além de manter a programação no ar, você está alcançando novas vidas, novas almas. Exatamente. Vamos então orar, mas antes, a Rosmarie de Vilhena, Rondônia, está assistindo a gente pela Marumbi TV, na internet, e ela mandou aqui, Salmos 33, o verso 12. Bem-aventurada é a nação, cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Momento da oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa programação desse dia 7 de setembro, que estamos aqui num feriado brasileiro. Obrigado, Senhor, por cada ouvinte que esteve até agora conectado aí, ao vivo, na programação Agindo Deus Quem Impedirá.
Abençoa, Senhor, cada um, Pai, que está aí conectado, Pai, que está aí na esperança de dias melhores, que está aí na esperança de um milagre nas suas vidas, Senhor, milagres em todas as áreas, Senhor. Se for citar aqui, cada área demoraria um pouco mais a oração, mas o Senhor sabe cada área que esse ouvinte está precisando de uma bênção, Pai. Que haja uma independência, Pai, nesse dia de hoje, como é a independência aqui no nosso país hoje, comemorando a independência, que haja uma independência, Pai, na vida desse povo, Pai, no dia de hoje. Abençoa a programação Agindo Deus, abençoa aqui essa rádio, essa emissora, Pai, os proprietários, abençoa o pastor Edson, a pastora Eva, Senhor, seus filhos, abençoa, Pai, todos aqueles que compõem essa equipe, enfim, Pai, agradecemos de coração cada ouvinte, Pai, que tem sido uma coluna nessa programação, porque ele sabe, como eu disse agora há pouco, ele sabe que ele está, além de manter a programação, ele está alcançando novas almas que ali na frente ouvirão e sintonizarão essa programação. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Sim, ó Pai, nós concordamos com essa oração que foi feita. Cremos que está ligado na terra, está ligado no céu. Abençoai, Senhor, todos que estão conosco neste momento e queremos apresentar todos os ouvintes do Brasil e do mundo que está recebendo esta oração da fé, que ouviu a reflexão da palavra sobre contentamento. Ó Deus Todo-Poderoso, que todos nós possamos aprender e valorizar a cada dia possamos viver bem, mas com alegria, com contentamento, Senhor. Abençoa a vida espiritual dos ouvintes, a vida familiar, a vida emocional, física, profissional. Ó Deus, derrama uma unção do Teu Espírito Santo sobre cada ouvinte neste momento. Eu quero pegar agora esse celular, Senhor, que está sendo um instrumento para receber a mensagem dos ouvintes. Ó Deus, e colocar diante do Senhor cada pedido lido, pedido mencionado, ou mesmo os pedidos que a gente não conseguiu ler, mas que estão chegando, nós já te apresentamos e pedimos a Tua misericórdia. Pedimos a cura para aqueles que precisam de uma cura. Esta mãe, essa senhora, esse senhor, esse jovem, esta criança, esta vida preciosa que está precisando de um milagre de cura divina. Nós repreendemos essa doença, essa enfermidade e pedimos a cura, a saúde, a paz, a vitória sobre todos os ouvintes. Abençoa os colaboradores, os agentes de Deus e abençoa também o nosso querido Brasil, de norte a sul, leste a oeste, a nossa nação. Livra-nos do mal e proteja também as nossas autoridades constituídas, dando a elas capacidade e sabedoria para governar, seja a nível municipal, estadual e o governo federal. Abençoa os ouvintes, a sua cidade, o seu bairro, este feriado, esta semana, seja de bênção, de paz, de alegria e muitas vidas venham conhecer Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Assim oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, quem impedirá? E hoje é o dia do seu milagre. Graças a Deus. Gente querida, tenha um ótimo feriado, tenha uma ótima semana. Permitindo Deus, voltamos amanhã. Mas hoje, às 6h15 da tarde, ou 18h15 da noite, que eu gosto de falar, tem 13 minutinhos do Agindo Deus. É a oração da noite, pela Marumbi FM 88.5. Mas você que ouve pela AM, é só continuar aqui, que eles estão em conexão também, por enquanto pelo menos, e está dando tudo certo, né, José? Obrigado. Isso aí, bom dia. Obrigado a todos vocês que participaram da programação. Estejam sempre conectados em todas as plataformas que o pastor menciona. Exatamente. Um abraço, queridos. Tchau, tchau. Agindo Deus, quem impedirá? Você ouviu Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, estaremos sempre neste horário, abençoando a sua vida.